Isso mesmo, como você leu no título, 20 novas mil vagas de visto H2B e quem sabe você se enquadra nesse visto para trabalhar de forma legal aqui nos Estados Unidos. E quem vai estar explicando isso para vocês em mais detalhes é meu amigo e advogado pessoal Daniel Toledo, que vai estar falando tintim por tintim como esse visto funciona. E também já aproveito para convidar você a se inscrever no canal do Daniel Toledo, tô deixando no card que aparece aqui em cima, tem uma flechinha mostrando, viu aí? Basta clicar e se inscrever no canal. Afinal de contas, na próxima semana ele também vai estar fazendo mais um vídeo sobre esse tema, onde vai explicar mais alguns detalhes sobre o visto H2B. Então, não esqueça, deixe seu like, comente nem que seja uma vírgula. Só basta deixar aqui embaixo nos comentários, ó. Isso ajuda demais o canal. Imagina um comentário como se fosse aquela gorjeta que não custou nada pro seu bolso e sim você está ajudando demais aqui. E agora, sem mais enrolação, manda aí, Daniel. Anderson, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você, com o seu público, com os seus inscritos. Um grande abraço a todos que têm mandado um monte de mensagem pra gente lá no nosso canal e a gente tem tentado responder a todos. Às vezes a gente não consegue responder 100% das perguntas porque é muita gente perguntando e realmente a gente acaba não tendo tempo. E às vezes o vídeo fica lá para trás e acaba vindo uma pergunta hoje, a gente acaba nem vendo. Então, agradeço demais o carinho de todos, o respeito pelo nosso trabalho e principalmente a atenção que as pessoas dedicam ao nosso conteúdo. Vamos lá, vamos falar hoje sobre visto H2B, essa notícia nova agora que saiu, né? Mais 20 mil vistos H2B sendo autorizados agora mesmo. Pode beneficiar muita gente, pode beneficiar muitas pessoas que querem inclusive trabalhar nos Estados Unidos legalmente. Esse é um visto temporário, mas a gente vai explicar aqui para vocês direitinho. Essa novidade agora de 20 mil vistos sendo liberados para o exercício fiscal 2022, que com certeza absoluta vai acabar aí beneficiando muita gente que precisa trabalhar e quer trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Apesar de ser um visto temporário, ele é um pouco engessado, mas ele vai ajudar sim a aquecer a economia e vai ajudar sim a trazer mais mão de obra qualificada para dentro dos Estados Unidos. Vamos falar sobre ele. Antes de explicar qualquer coisa, é importante a gente explicar o que é o visto H2B. Primeiro, ele é um visto temporário, ele é um visto que tem um tempo limite, ele é um visto de não imigrante. Para fazer a aplicação, a primeira coisa que você precisa entender, se a vaga oferece um serviço temporário, ele é um serviço por um prazo determinado. Sazonal, normalmente, ele precisa demonstrar que ele não faz competição com o mercado americano, ou seja, ele não vai tirar vagas de americanos, ele vai entrar especificamente para suprir um déficit de vagas e ele vai sim ser concedido para aquelas pessoas que precisam fazer algum tipo de trabalho temporário, sazonal, ou atender uma demanda, ou atender uma fábrica, por exemplo, que tem ali uma encomenda internacional gigantesca, uma necessidade nacional de produção de emergência. Esse visto vai entrar ali certinho para fazer o preenchimento daquele tipo de vaga. Ele é um visto de processamento razoavelmente rápido e ele é um visto que ele depende aí de alguns critérios que eu vou explicar para vocês durante o vídeo, mas o principal critério é a questão do sorteio, né? Pode ter aí 66 mil vagas, mais essas 20 mil agora, mas se forem protocolados 200 mil processos, a gente vai cair num processo de sorteio que a gente acaba ficando meio refém dessa situação. É uma coisa que eu não gosto muito do H, mas ele funciona super bem. Algumas características são super importantes para a gente entender com relação ao H. Primeiro delas é que o trabalhador ele vai poder contratar mediante algumas situações. Eu vou trazer cada uma delas aqui para vocês. A primeira, ocorrência única, né? O que é ocorrência única? Aquela vaga específica, ela vai servir para suprir uma necessidade única, momentânea e que aquele empregador não tenha contratado um trabalhador americano ou legal dentro do mercado americano no passado e nem vai precisar contratar alguém em tempo integral por longo período, o período indeterminado no futuro. Então ele precisa demonstrar isso e aquela vaga precisa estar descrita desta forma. Outra questão é a vaga o trabalho ser sazonal. Aquele trabalho ele vai acontecer durante um período do ano, numa determinada situação e ela não vai ter uma continuidade depois daquele tempo. Ou se ela for ter uma continuidade, ela vai ter uma continuidade só daqui um outro período. Então quer dizer, é a sazonalidade, né? A gente vai olhar, são trabalhos que ocorrem especificamente 2 meses
meses em cada ano direcionados para a época do verão, ou para a época do inverno, ou para alguma coisa nesse sentido. Então são períodos sazonais, tá? Lembra que esses itens que eu estou falando com vocês é ou, não e. Então quer dizer, você precisa ter um, ou outro, ou outro, ou outro. Vamos falar do terceiro agora. Imprevisibilidade. Imprevisibilidade quer dizer que aquele trabalho surgiu numa situação de caráter específico, imprevisível, a pessoa não estava esperando aquilo e não consegue colocar um trabalhador americano ou legalizado dentro dos Estados Unidos para suprir aquela necessidade naquele determinado momento. Quarto, necessidade de pico. Quer dizer, você tem como eu dei o primeiro exemplo lá para vocês, a empresa recebe um mega contrato internacional ou um mega contrato nacional de uma produção, como houve agora, que, por exemplo, na pandemia, para produção de máscaras, né? Poderia ter sido usado aí um H se houvesse falha na contratação de pessoas? Poderia. Hoje existe aí a indústria farmacêutica, a indústria de produção de máscaras, de formas de proteção e tudo mais. Pode contratar esse tipo de funcionário? Pode. Então ele vai entrar naquela situação ali onde existe uma situação de pico. Essa situação de pico ela não vai ser constante. Daqui a um tempo as pessoas não vão precisar mais usar máscara. Quero pedir a Deus que assim seja, e aí a partir desse momento não há mais a necessidade desses trabalhadores manterem essa produção tão lá em cima. Então quer dizer, essa é um trabalho esporádico, atendendo uma situação de pico, um contrato de pico, onde ele vai acabar aquela situação de ascendência na produção, vai voltar ao nível normal, essa pessoa será dispensada. Então aí eles aceitam o protocolo de um processo de H2B. E o quinto é a necessidade intermitente. A necessidade intermitente é aquela onde ela se confunde muito com a sazonalidade, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma pela própria definição legal. São trabalhos onde você vai ter por um curto período de tempo a necessidade, depois a interrupção. Outro período curto de tempo e a interrupção. Outro período de tempo e a interrupção. Não cabe ao H2B, mas vamos dar um exemplo para vocês entenderem na cabeça de vocês como funciona. Colheita de laranja. De novo, vou repetir, não cabe para o H2B, tá? Mas só para vocês entenderem. Ela ocorre num determinado período do ano. Então, aquela intermitência poderia ser um trabalho considerado um trabalho intermitente, mas não cabe para o H2B, tá? Eu quero deixar claro aqui para vocês, eu usei só como um exemplo, mais um exemplo, porque eu já dei outros exemplos lá atrás. Outra coisa importante, antes de nós falarmos nessa questão das 20 mil novas vagas, é entender que existe uma cota, né? Existe um cap pro H2B anual, que são 66 mil vistos. O próprio site da imigração coloca ali como 66 mil vistos, dividido em 2 períodos, abril e outubro. Você protocolo em abril para começar em outubro, protocolo em outubro para começar em abril, e esses 66 mil vistos são divididos em duas fases de 33 mil vistos. Caso você não use todos os 33 mil na primeira fase do ano, né, do exercício fiscal, caso você não use o sobrante, né, o que sobrou daquilo, vai para a segunda fase. Mas, se você não usa algum visto desses, ou sobram alguns vistos no exercício fiscal inteiro, acabou, morreu aí, ele não vai para o exercício fiscal seguinte. Então, essa é uma peculiaridade do H2B. Outra coisa, agora foram concedidos 20 mil novos postos, né? Inclusive o Maiorca falou sobre isso foi noticiado bastante, isso vai ajudar bastante nessas categorias que eu expliquei para vocês do H2B. Vai trazer muito benefício? Com certeza absoluta para a economia americana. Então eles abriram 20 mil novas vagas para o exercício 2022, que já entraram agora aí, uma semana atrás, aí, dia 28 de janeiro, se eu não me engano. Foi colocado isso como um cap maior, justamente para suprir essa falta de trabalhadores nesse determinado momento. Lembre uma coisa, esses vistos agora, eles vão trabalhar numa situação extraordinária. Então eu acredito que as pessoas a imigração não deve olhar estritamente para aqueles requisitos que eu falei lá no começo para vocês. Eu quis ler aqueles requisitos para que vocês entendessem agora aonde a gente vai chegar. Hoje existem vários postos de trabalhos que não são caracterizados sazonais e que eu acredito que eles devem abrir o H2B para eles. Não existe trabalhador no mercado americano. Nós estamos vendo aí um déficit gigantesco
dentro do trabalho americano. Eu falei num vídeo atrás para vocês que eu enxergo que num período médio de tempo, não curto, mas médio, longo talvez, muitos desses americanos que hoje não querem trabalhar porque eles estão vendendo coisas na Amazon, estão trabalhando de casa, estão receberam aí auxílio governamental, então eles chegaram numa zona de conforto que para eles não querem sair, né? Eles estão ganhando talvez a mesma coisa, às vezes até um pouco mais, fazendo vendas na Amazon, comprando e revendendo, então eles estão trabalhando nesse mercado informal. Mas esse mercado informal para o país ele é muito ruim, porque a captação de impostos a gente sabe que não é a mesma, né? A forma de controle de impostos nesse tipo de trabalho, ela não é a mesma de você de repente emitir um 1099 ou fazer alguma outra forma de controle de pagamento. A gente sabe que isso não funciona dessa forma, então eu imagino que o governo daqui a pouco vai criar alguma situação para regulamentar e esse tipo de trabalho vai deixar de ser tão interessante como ele é hoje. E essas pessoas vão querer voltar ao mercado. Então, se o governo libera algum outro tipo de visto, que não seja temporário, não seja sazonal, não seja emergencial, o que vai acontecer? Quando essas pessoas voltarem no mercado, vai ter uma enxurrada de pessoas procurando emprego. E aí nós vamos ter um número de desemprego gigantesco, porque não vamos ter vagas para todas essas pessoas. Então, por isso, eu imagino que o governo agora está criando vagas temporárias, sazonais, em doses homeopáticas, porque 20 mil não vai suprir a necessidade do país inteiro, mas vai trazer, sim, um conforto para o comércio que vai poder respirar e voltar a engrenar da forma que deveria ser, ou da forma que era, pelo menos, antes da pandemia. Eu acredito que essas vagas vão, sim, vir no momento muito bom do mercado, vão agregar, sim, muita coisa dentro do mercado e vão trazer aí aquilo que muitas pessoas pedem, que é a oportunidade de repente, colocar o pé nos Estados Unidos e começar uma vida aí migratória com segurança, com certezas, com solidez e da forma regular que deveria ser feito. Fica esse vídeo aí para vocês então, espero que tenha trazido aí para vocês uma série de informações novas. H não é um visto que eu trabalho, não é um visto que eu faço, eu costumo mandar aqui para um dos meus sócios pra gente tocar isso daí, então não é um visto meu, não é um visto que eu domino, não falo com a mesma facilidade que eu falo de um E2, de um L, de um EB2, de um EB3, de um EB1, de um EB5, como eu disse para vocês, especialista em tudo, é na verdade um especialista em nada, então eu foco naquilo que é a minha área de trabalho e o resto eu simplesmente comento mediante relatórios que eles fazem para mim, para que eu possa entender melhor dentro daquela noção que a gente tenta passar para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. Se Deus quiser, daqui a pouco a voz volta ao normal e a gente volta a gravar mais vídeos com frequência. Obrigado.